Você já deve ter sentido aquele medo que não fazia nenhum sentido para você, mas ele te paralisava. Esse medo, o grande responsável, a região cerebral responsável por ativar esse medo instintivo é a amígdala. Nós temos duas amígdalas no corpo, a amígdala cerebral e a amígdala da garganta aqui, né? Essa amígdala, ela tem uma outra visão, mas hoje eu estou focando na nossa amígdala cerebral. Essa é uma parte do corpo onde, quando acionada, a gente entra naquele famoso luta ou fuga. Se a gente for parar para analisar, isso vem lá da época das cavernas, mas eu já vou contextualizar melhor para você. Antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Bruna, eu sou psicoterapeuta e eu trabalho com uma técnica quântica que se chama Seven Healings. Ela é capaz de levantar quais são os órgãos do seu corpo fragilizados quando você menciona algum sintoma. Então, você vem até mim sinalizando alguma questão e eu trago para você quais são os órgãos do seu corpo que podem ter sido fragilizados para te causar esse mal-estar, esse sintoma, essa dor física ou esse desgaste emocional. E através dessa técnica, eu consigo levantar com você a data desse conflito, te fazendo relembrar, mas sem sofrer, da situação, conseguir fazer uma ressignificação da tua questão e com isso ativar a autocura do teu corpo. Se você é novo aqui no canal, aproveita para me seguir. Vai ser um prazer te ter comigo aqui nessa jornada. A minha intenção é sempre trazer conteúdos de uma forma muito mais leve, para que você consiga compreender e entre em ação para ativar a autocura do seu corpo. Então vamos entrar para a parte mais teórica, mas que vai fazer total sentido para você. Lá em 2015, Ledoux fez um experimento com ratos de laboratório, onde ele colocava choque na patinha desses ratinhos e aí com isso conseguia compreender que alguns ratos, mesmo depois de não ter mais o choque, eles conseguiam fazer uma interpretação de que aquilo ali não era perigoso. Era como se na verdade aquilo parasse de ser algo que ele sentia medo. Né? O ratinho, sem passar pela pesquisa, ele costuma ter medo, por exemplo, de cobra, por exemplo, de animais que podem sim trazer para ele um receio, ou melhor, um ponto onde ele possa não sobreviver. Porque a amígdala, quando ativa, ela fica exatamente naquela sensação. E aí, eu tenho tempo? Eu consigo? Ou não, eu tenho que parar e reagir agora? E aí, quando isso está desregulado, muitas das vezes a gente precisa tomar remédio para que o sistema nervoso consiga se enquadrar novamente e voltar a baixar essa adrenalina. Então, esse é um ponto onde cai muito dentro do meu processo terapêutico. A pessoa chega até mim com uma paralisia, com uma dificuldade, ou às vezes com uma depressão, com um burnout, e esse é um dos principais pontos que estavam ali bloqueados para ela. Não necessariamente você pode ter tido um trauma assim tão grande ou um sintoma tão grande no seu corpo, mas é uma região que faz a gente estar aqui, a gente estar vivo. Então, esse é um ponto muito interessante. Os conteúdos que eu trago aqui, muitas vezes eles são como complementos para quem faz sessão comigo, porque muitas vezes dentro do processo terapêutico a gente fala muitas coisas e a pessoa muitas vezes sai e depois não lembra de detalhes. Então eu sempre encaminho vídeos que complementam os pontos onde ela recebeu esse trauma. O ponto central que eu quero te levar aqui é que a amígdala é uma região de entrada de informações para você. Então, não necessariamente ela só é algo ruim, ela é algo onde é acionado quando tem um trauma, um perigo. Mas por ser a fonte de entrada de informações, a partir do momento que eu faço com o meu paciente o desbloqueio dessa memória, eu solicito para que ele se coloque à prova para criar novos caminhos neurais. Meu Deus, Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Vamos lá, é muito simples. Vamos pensar no seguinte, você está numa trilha, eu gosto muito desse exemplo. E você está vendo ali que aquela rua que você está seguindo, ela está demarcada. O que isso te leva a entender? Que você vai chegar no caminho com segurança. Parece ser um caminho adequado. Após a sessão, a gente faz um trabalho, um acompanhamento de experimentação com esse paciente para que ele se coloque à prova de não ficar mais pensando tanto de forma negativa, tentando seguir aquela trilha só porque ela está demarcada, mas ele comece
a pensar num nível diferente, abrindo novas trilhas. Então, não vou utilizar mais a trilha que eu estou acostumado e eu vou começar a colocar uma nova trilha. E essa trilha, além de trazer muita positividade e energia, ela vai ser logo a minha trilha demarcada, porque nessa antiga vai começar a crescer matinho. Então vamos pensar que essa é a melhor forma de conseguir mudar esse conceito de medo, de paralisia, porque não adianta nada eu ir fazer a limpeza desse paciente, fazer o desbloqueio disso e ele voltar a ter a mesma rotina que ele tinha antes. Ele voltar a continuar paralisado no medo. Porque vamos dizer que assim, por isso até as nossas sessões, elas nunca são uma só. A gente precisa fazer mais do que uma, porque é como se a gente estivesse cavando as camadas do nosso corpo e conseguindo interpretar exatamente da onde vem esse medo. Então vamos supor que na primeira sessão aparece a amígdala. Na segunda sessão pode ser que apareçam outros órgãos e não mais ela. Como pode ser que apareça mais vezes a mesma questão em datas diferentes. Então a gente está fazendo uma limpeza mais profunda daquela questão, para que você consiga compreender como paciente o que isso vai desencadear na tua vida, como você pode melhorar. E para isso eu trouxe aqui uma lista de alimentos que vão fortificar esse caminho neural que eu quero que você, depois de sessão comigo, consiga acessar. Vamos lá para essa lista? Então vamos lá, vamos pensar que os alimentos que fazem bem para o nosso cérebro como um todo, não só para a amígdala, mas para outros também, eles são como base, vamos colocar assim, aquela cozinha que é uma cozinha mediterrânea. É uma cozinha mais rica em gordura, saudável. Então eu vou ter aqui abacate, eu vou ter sementes, eu vou ter nozes. Então podem ser sementes diversas, a semente de abóbora também é muito rica. Os alimentos que são vegetais, né, e folhas verdes escuras também, como couve, espinafre, e brócolis. O chá verde também é super indicado. Chocolate sem açúcar, né? Chocolate mais saudável. Grãos, no geral, integrais. O salmão e também os mirtilos. Então, essa é uma relação excelente para quem está buscando fazer essa mudança de caminhos neurais no cérebro. Eu espero que você tenha aproveitado algo desse tema e eu quero saber o que você achou nos comentários aqui embaixo. Se você tiver interesse em compreender se essa é uma região que pode estar fragilizada, agende uma sessão comigo. Meu contato está aqui embaixo. Vai ser um prazer conhecer você, te direcionar na tua história e ativar a autocura no seu corpo. Até mais!